Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Prazer mais uma vez estar diante da querida igreja e ministrando o último sermão dessa série de 3 sermões a respeito do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu quero convidá-los a abrirem justamente no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós faremos hoje uma leitura um pouco mais extensa, a partir do verso 11 até o verso 32. Lucas 15, a partir do verso 11 até o verso 32. Apenas para nós recapitularmos, que o Evangelho de Lucas tem como propósito relatar como foi que Cristo salvou marginalizados em uma sociedade tomada pelo imperialismo romano, à medida que dentro do próprio povo haviam aqueles que zelavam pela lei, zelavam pela interpretação correta da lei, no entanto estavam diante do próprio Deus, daquele que expressava o caráter santo da lei, mas não o reconheceram. E a partir disso, eles passam a confrontar Cristo. Se lembrem que no capítulo 9, a partir do verso 51, Cristo, depois de fazer milagres, de atrair olhares para si, ele decide ir a Jerusalém, entendendo que é chegada a sua hora. Então, no capítulo 19, no verso 18, é relatado que ele chega a Jerusalém, exatamente para se entregar à cruz. No entanto, nesse percurso é relatado Cristo como um Moisés perfeito, aquele que guia o povo pelo deserto, só que desta vez, à medida que ele vai caminhando, ele atrai para si marginalizados, aqueles que são pecadores públicos, aqueles que têm seus pecados expressos, nos quais eles não conseguem maquiar, os quais eles não conseguem se esconder. E por conta disso, eles encontram em Cristo a verdadeira redenção. Eles se aproximam de Cristo entendendo ser Ele aquele quem os acolhe apesar de quem eles são. No entanto, à medida que eles atraem os marginalizados, Ele também atrai os seus opositores, aqueles que são intérpretes da lei, aqueles que são zelosos pela lei e aqueles que estão interpretando Jesus. Estão o avaliando, o analisando, a fim de entender se de fato ele é o Messias esperado. No entanto, ao perceber que Jesus se assenta à mesa com aqueles que são marginalizados, eles o estranham e começam a murmurar. E isso é o que nós vemos no verso 1 e 2. Quando, ao ver Jesus compartilhar do alimento, algo que era feito somente com pessoas íntimas, com pessoas com as quais umas precisavam se familiarizar com as outras, ele observa que Jesus se assenta com publicanos e pecadores, estranham e murmuram entre si. E para explicar a sua missão e o caráter de se assentar à mesa com pecadores, Jesus conta 3 parábolas, que no final das contas é apenas uma única história. E aí, para concluir essa única história, nós faremos a leitura então a partir do verso 11 até o verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho.
trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Até aqui a leitura. Passamos mais uma oração pedindo a ajuda de Deus nesse momento. Santo Deus, Pai gracioso, misericordioso, perdoador, é sob o teu olhar, assentado aos teus pés, que nós, como discípulos de Cristo, queremos compreender a tua palavra, os teus ensinamentos, e vivê-lo de maneira confiante, compreendendo que quando nós confiamos em tua palavra, que quando nós, confrontados por tua palavra, somos convidados a confessar os nossos pecados e podemos fazer isso em segurança, nós estamos, enfim, participando da tua alegria. Nós estamos, enfim, nos tornando parecidos com o Senhor à medida que confiamos na obra de Cristo e somos restaurados da corrupção que o pecado causou em nós. Por isso, conduza-nos, ó Deus. À medida que contemplamos a tua palavra, à medida que a tua palavra é exposta, nos conduza a termos os nossos respectivos corações transformados à semelhança do teu. Oramos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já se viu perdido em uma situação que você tinha convicção de que sabia onde estava? Geralmente isso acontece com os homens, né? Agora tem o Waze e a gente acaba se rendendo ao Waze. Mas quando a gente quer mostrar que a gente está na nossa região, na área que nós nascemos e crescemos, a gente é tentado a desprezar o Waze, né? E junto com isso a gente despreza as ruas que antes eram de mão dupla e depois passam a se tornar mão única. A gente despreza as mudanças da geografia do lugar. E aí a gente acaba passando muita vergonha, né? Principalmente quando a esposa está do lado e sugere, vamos ligar o Waze? E a gente, não, eu sei onde eu estou, né? Mas isso é só um retrato da vida, geralmente masculina. Mas, de maneira geral, você já teve convicção de saber o que está fazendo, de saber onde está, mas
depois de uma situação trágica, constrangedora, perceber que na verdade estava totalmente perdido? Isso aconteceu com um general, um tenente, na verdade, japonês chamado Hiro Onoda. Ele fazia parte do exército japonês e foi enviado para resistir às tropas inimigas em 1944 na ilha Lubang, nas Filipinas. No entanto, um ano depois, a guerra acabou. O Japão havia sido vencido, derrotado. Porém, mesmo sendo avisado por jornais, revistas, folhetos, ele ainda continuava a resistir às tropas inimigas. E isso durou nada mais, nada menos do que 30 anos. Ele já conhecia toda a região que ele estava ali explorando. Ele já sabia sobreviver ali, afinal, 30 anos deu para aprender muita coisa. Mas ele não aceitava o convite a se entregar, porque ele achava que era uma armadilha das tropas inimigas. Até que foi necessário que o seu superior fosse enviado até ele para lhe explicar a situação e fazê-lo, enfim, se entregar e se render. E por que eu estou contando essa história? Porque assim como nós muitas vezes temos a convicção de que estamos certos de algo, localizados em algo, mas no final das contas nós estamos perdidos, Jesus está contando uma história de um filho, de um dos filhos que estava localizado na casa do pai, mas tinha o coração perdido. Exatamente porque tinha um coração distante daquilo que expressava o coração do pai. Então olha só, Jesus, quando vai explicar o caráter da sua missão aos seus opositores, ele conta a princípio uma parábola de uma ovelha que fazia parte do rebanho, entre 100 e se perde. Na sequência, ele conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e dentre as 10, uma se perde dentro da casa. Agora, Jesus está fazendo o seguinte, ele está contando a história de 2 filhos. Então, se vocês são bons de matemática, vocês perceberam que Jesus ele vai aumentando a porcentagem da perda, certo? Antes era 100 por 1. Talvez para alguns uma perda insignificante, mas nós já vimos que não. Para Deus essa perda não é insignificante, certo? Só que ele aumenta a porcentagem dessa perda quando ele conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e uma se perde. Ou seja, ampliou a porcentagem da perda. Agora ele está contando a história de um pai que tem 2 filhos. E a princípio, um se perde, ou seja, já é 50%. Mas quando a gente olha a história toda, ele está dizendo que 2 estão perdidos. 2 estão perdidos. E essa história final, no final das contas, é a junção das 2 histórias anteriores. Porque, a princípio, se um filho perde a herança e vai para longe do pai, e ele se perde do pai, a gente vai ver que o segundo filho é aquele que, o primeiro filho é a semelhança da ovelha, se perde do rebanho, o segundo filho é aquele que se perde dentro de casa, a semelhança da dracma perdida. Olha só que interessante, certo? Então, essa história, portanto, não se trata apenas de um jovem irresponsável que finalmente volta para casa. Ela apresenta um pai que sai ao encontro de 2 filhos perdidos. Ele corre para receber o mais novo e depois ele corre para convidar o mais velho a participar da sua alegria. Por isso, o tema dessa mensagem é: entre na presença do Pai. E a parábola nos apresenta 2 chamados a entrar à presença do Pai, e o primeiro é: receba a graça do Pai. Jesus inicia a história dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo chega ao pai e, insatisfeito com a sua vida, pede a sua herança. E olha só, naquele tempo, o filho primogênito, ele tinha direito a
uma dupla porção da herança. Então vamos lá. Se esse pai tinha 2 filhos, a herança deveria ser dividida entre 3 partes e 2 partes iriam para o filho mais velho. E a terceira parte iria para o filho mais novo. O filho mais novo perde essa terceira parte que lhe pertence. No entanto, ele perde a herança enquanto o pai ainda está vivo. Herança tem a ver com testamento. O testamento só passa a ser válido a partir da morte daquele que deixa o testamento como herança. O que os fariseus estão entendendo, conforme Jesus conta essa história, é mais ou menos o que eu entenderia quando eu era criança ou adolescente e morava na Zona Leste, lá no Cangaíba. Era mais ou menos quando alguém falava assim: rapaz, você viu que o Dudu deu um tapa na cara do Cabral? O quê? Na cara? Não se bate na cara de homem. Melhor dar um soco do que dar um tapa, porque na cara é desonra. Mas espera aí. Você não sabe por que ele fez isso. Mas por que então? Conta. Aí ele ia falar, porque ele xingou a mãe dele. Não, a mãe não pode xingar não. A mãe é sagrado. Bate, mas não xinga a mãe. Ou seja, não é meramente um gesto, é um conceito, um significado, algo que coloca em risco, coloca em jogo a honra. Então, conforme os fariseus estão ouvindo, eles estão falando assim: opa, sério mesmo que esse rapaz teve coragem de pedir herança para o pai enquanto o pai está vivo? Como ele pôde desonrar o seu pai? Como ele pôde envergonhar o seu pai? Eu quero continuar ouvindo essa história porque eu quero saber o que as pessoas vão fazer com esse menino. Então Jesus continua contando essa história. Ele pega essa herança, pede herança e o pai dá. Ele pega essa herança. E depois de alguns dias ele vai para longe. Ele rompe com o pai. E ao longe ele vive por ele mesmo. Ele gasta com os amigos, gasta com bebidas, gasta com farras e ele se leva para o fundo do poço. Simplesmente por se colocar à disposição da inclinação dos seus desejos. E ele chega tão longe, ele vai tão longe com o propósito de cumprir com os seus desejos, que o final dele é trágico. Ele acaba sem dinheiro, em um tempo de miséria e fome, e tendo que se alimentar, ou melhor, não tendo o que comer, arrumando um trabalho que dá alimento aos porcos, ou seja, os porcos para o judeu são um animal imundo. E ele deseja comer o alimento que ele dá aos porcos. Então os fariseus estão vendo essa história e falando assim: bem feito, bem feito, ele merecia mais. Essa miséria que ele viveu foi algo que ele procurou. Porque como o porco é um animal imundo, era uma terrível humilhação. É o fundo do poço alguém desejar comer a comida que pertence aos porcos. Então, é muito provável que os fariseus, até esse ponto da história, estão se alegrando. É como se a providência divina estivesse castigando esse menino. Mas tem coisa que para melhorar ainda precisa piorar muito. E é o que está acontecendo com esse rapaz. Para ele entender quem é o pai, ele precisou perdê-lo de alguma forma. O que aconteceu foi que, quando ele se percebe nessa situação, Jesus contando essa história diz que ele, caindo em si, entendendo a realidade que ele está, diante da realidade que ele tinha, ele pensa: olha a que ponto eu cheguei. Até os funcionários, até os empregados, os servos do meu pai têm fartura. Eles têm mais do que eles precisam. E eu estou nessa miséria.
Já sei. E aí ele ensaia o discurso. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer para ele: Pai, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Não sou mais digno de ser aceito pelo Senhor como filho, mas me recebe como um dos teus funcionários. Então ele ensaia esse discurso, e aí certamente vocês já devem estar imaginando o que os fariseus estavam pensando, né? Que abusado, que cara de pau, sério mesmo que ele teve essa coragem? E então ele volta para a casa do pai, e olha que interessante. No relato de Jesus, o pai, vendo ao longe aquele moço, ele vai ao encontro dele. Isso é um verdadeiro absurdo. E a gente precisa ler esse verso. Verso 20. Diz assim. Capítulo 15, verso 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Vocês precisam entender que isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque naquele tempo, um homem de idade avançada nunca ia ao encontro de alguém. Às vezes eu até suspeito que meu pai era judeu, porque ele falava assim: vem aqui agora. E eu ia aonde eu estivesse, eu tinha que sair para ver o encontro dele. E era mais ou menos assim que o pai judeu fazia. Ele nunca ia ao encontro do filho. Ele dava um sinal e o filho tinha que vir imediatamente. Porque um homem de idade avançada ir ao encontro de alguém era uma desonra. E a intensidade aqui das ações relatadas, ela aumenta quando diz que ele vai correndo ao encontro do filho. Ou seja, mais desonra ainda era um homem de idade avançada mostrar as suas pernas, as suas canelas. E como eles usavam vestes mais longas, o que provavelmente aconteceu foi que ele puxou essas vestes para conseguir correr sem tropeçar. E ele vai correndo ao encontro desse filho. Pausa para isso. Quando Jesus está falando que esse menino está se aproximando, o que os fariseus estão imaginando é que uma cidade, uma aldeia toda deveria sair das suas casas, aguardar esse menino entrar na cidade. E como uma espécie de corredor polonês, já ouviu falar do corredor polonês? Todo mundo sabe o que é? Aquela brincadeirinha sem graça, coisa de homem, né? Coisa de homem. E quando alguém precisa pagar uma prenda, precisa receber uma lição, tal, os homens se enfileiram, né? Fazem duas fileiras e o acusado, né? Ele precisa passar pelo meio para receber carinho, digamos assim, né? Enfim. E aí o que acontece? Essa cidade deveria sair das suas casas, dos seus aposentos e esperar esse menino passar. E conforme ele passava, ele receberia todo tipo de xingamentos, de imprecação, de maldições rogadas. Por quê? Porque quando um filho desonra um pai, ele desonra toda uma sociedade. Afinal de contas, imagina só o que meu filho aprenderia com esse filho que desonrou o pai. Esse menino precisa ser desonrado publicamente, porque ele envergonhou seu pai publicamente. Então era isso que se esperava. Mas Jesus corta a imaginação dos fariseus e mestres da lei quando ele diz que o pai vai ao encontro do filho e o encontra no meio do caminho. E o que o pai faz? Ele se lança no pescoço do filho, ele o beija, ele o enche de beijo. Ele se alegra porque esse filho voltou. E o filho, diante desse gesto do pai, ele já tira o discurso do bolso e fala assim: pai, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser teu filho, mas me aceita como um dos seus empregados, como um dos seus servos. Afinal, ele só queria sobreviver.
Mas o pai, diante da alegria do retorno desse filho, o abraçando, indo ao encontro do seu filho, assumindo toda a desonra que o seu filho receberia na porta da cidade, mas assumindo para si, quando ele vai ao encontro desse filho, o que ele faz é cortar a fala do filho e falar assim: rápidos, os empregados, vamos, traga o anel, coloque o seu dedo, traga uma capa e o cubra, traga um novilho cevado e vamos matá-lo, porque convém se alegrar. Convém festejar. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. O que Jesus está contando é que quando um pai assume sobre si a desonra que caberia ao seu filho rebelde, ao seu filho desobediente, aqueles que tinham motivos justos de humilhar, envergonhar aquele filho publicamente para sentenciá-lo à lição que ele merecia, é dizer que quando é o pai que perdoa o filho, toda uma cidade agora tem razões para festejar da mesma forma que o pai festejou. Imagina só, aqueles que deveriam se aprontar para humilhar aquele filho, agora, por conta de um pai, tem razões para se alegrar com o retorno desse filho. E diante dessa história, o que nós precisamos perceber é que se você foi longe demais com o seu pecado, se você acha que você perdeu a sua identidade de filho, se você acha que o que você fez foi terrível demais para Deus te perdoar, você está completamente enganado. Se você se entregou à servidão do seu pecado, se você se entregou à servidão dos desejos maus do seu coração, saiba que Deus, na pessoa de Cristo, foi ao seu encontro. Porque Cristo assumiu a nossa desonra na cruz, porque Ele foi longe demais para nos encontrar e nos convidar de volta à comunhão consigo. O seu pecado não é terrível demais para anular a maravilhosa graça de Deus. Da mesma forma, alguém que você conhece, que de maneira justa e legítima, no seu conceito, até merece punição, até merece passar vergonha, você precisa entender que se é Deus que o chama de volta, se alegra com o seu retorno, vai ao seu encontro, o que você tem é motivos para se alegrar. Não estou falando que o mal não merece punição. Um dia, todo o mal receberá o seu fim, porque Deus é justo. Um dia o mal que se perpetua, um dia o impenitente, aquele que insiste na sua maldade, ele receberá o seu juízo. Mas aquele que cai em si pela iluminação do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho e volta pelo convite do próprio Deus, arrependido, ele também é nosso motivo de se alegrar. E isso faz com que nós nos pareçamos com o nosso Pai. Faz com que nós sejamos, de fato, filhos de Deus. Nos faz nos lembrar de quem nós éramos quando entregues ao pecado. E nos faz nos alegrar por conta disso, por quão grande salvação Deus continua distribuindo para aqueles que são seus. Portanto, receba a graça do Pai. Entenda que o Pai, Ele dá aquilo que Ele é. O Pai alegre em restaurar aquele que reconhece a sua perdição, o seu distanciamento, mas retorna confiando em sua misericórdia. E a pergunta que permanece é:
todos que estão na casa participarão dessa alegria. E isso nos coloca no segundo momento dessa história. E então, o convite é: participe da alegria do Pai. Então, enquanto a festa acontece dentro da casa, Jesus muda o foco. É como se Jesus dissesse: entenderam o que aconteceu com esse filho mais novo? Agora corta para mim. Vou contar um outro momento. Todo mundo entrou para casa para se alegrar. Vou colocar a câmera fora da casa. E é o que ele faz no verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo trabalhando para o seu pai. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Então ele não estava numa terra distante, havia permanecido na propriedade de seu pai, trabalhando nos campos e convivido durante anos com seu pai. Extremamente fiel, pelo menos é o que parece. Contudo, a volta do seu irmão revela que ele também estava perdido. Olha só, ele ouve festa. E ele pensa o quê? Peraí, não é uma festa surpresa para mim, porque para ser surpresa, eu preciso chegar para ela começar. No entanto, ela já começou. Provavelmente, meu irmão chegou, meu irmão voltou e meu pai está dando essa festa. E aí ele olha, um dos empregados do pai passando e pergunta: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo na minha casa? Aí o empregado fala: olha, seu irmão voltou com saúde. E seu pai achou que era um bom motivo para se alegrar. E ele fica emburrado e não entra em casa. E olha só, esse é mais um verso para a gente se atentar. É mais um verso. Então vamos lá. Verso 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Guardem essa parte agora. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Olha só, o filho mais velho, ele achava que ele tinha todo o direito de receber festas, mesmo nunca tendo recebido. E ele olha um irmão que envergonhou seu pai, envergonhou não somente seu pai, mas a sua família. E ele vê esse irmão sendo recebido com alegria, e com festas, e dança, e música, e comida, e bebida. E ele não quer participar disso. Pela sua justiça própria, ele sempre fez por merecer e nunca recebeu. Mas o seu irmão sempre fez aquilo que não deveria, mas se tornou um motivo de festa. Ele achava que ele honrava o seu pai. Mas quando ele quer agir por justiça própria, em contraste da sua obediência à desobediência do irmão, o que ele faz é desonrar o seu pai. Por quê? Porque ele se recusa a participar do sentimento do seu pai. Ele se recusa a participar da alegria que o seu pai está compartilhando com todos, tendo o seu irmão como motivo dela. E ele desonra ainda mais o seu pai, porque mais uma vez, o que o pai faz é sair ao encontro dele. Pela segunda vez na história, o pai assume a desonra de ir ao encontro do seu filho. E olha como esse irmão inicia o seu argumento. Porque este teu filho, é como se ele não reconhecesse mais como irmão. É teu filho. E aí o pai, então, ele diz o seguinte. Ele fala assim: olha, seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Convém a gente se alegrar por isso. Então a recuperação do irmão produz alegria no pai, mas ira no irmão mais velho.
Em vez de celebrar a restauração, ele permanece fora. E ao permanecer do lado de fora, ele transforma a festa numa ocasião de um novo constrangimento. Então o mais novo havia envergonhado o pai ao partir. Agora o mais velho o envergonha ao se recusar a entrar. Os pecados são diferentes, mas os dois filhos ferem a mesma relação. Sabe por quê? Porque ele fala assim, olha, eu sempre fiz tudo pelo Senhor. E o Senhor nunca me deu um novilho para eu festejar com os meus amigos. Sabe o que Jesus está falando aqui? Um foi para longe para gastar tudo com os amigos. O outro ficou. Mas tudo o que ele queria é fazer o que o outro fez. Porque ele queria receber para gastar com o pai, para se alegrar por ser filho desse pai bondoso e gracioso, para participar da alegria do pai. Não, ele queria receber do pai para gastar com amigos. Jesus está falando o seguinte, você está julgando esses que têm pecados aparentes, tem pecados que eles não conseguem mais esconder, já é público e notório, eles foram descobertos. Mas não quer dizer que porque vocês não foram descobertos, vocês também não têm pecados dos quais vocês têm que se arrepender. Se vocês pudessem, vocês cometiam os mesmos pecados que eles, se fosse possível escondê-los. É por isso que Jesus está revelando que no final das contas, tanto publicanos e pecadores são tão pecadores quanto fariseus, intérpretes da lei. O Pai está à disposição de vocês. Eu vim ao encontro de vocês. No entanto, vocês continuam se garantindo nas suas obras, como o filho que jogou na cara que sempre trabalhou por pai. Como um filho que cobrou do pai os anos de trabalho, mas a resposta do pai é: mas como que eu vou te pagar? Tudo que eu tenho é seu. Você poderia usufruir disso, mas ele preferiu se aprisionar nas próprias obras. Ele se escravizou na tentativa de colocar o pai em dívida, quando na verdade ele não havia entendido que tudo que o pai tinha era dele mesmo. Assim como o Noda, ele estava bem localizado, mas com uma mentalidade totalmente perdida, distante daquilo que ele poderia estar vivendo. Porque é bem possível que eu e você vivamos dentro da igreja, fazendo parte do povo de Deus, usufruindo do privilégio da comunhão, mas ter a nossa mentalidade longe da presença de Deus, longe da comunhão de Deus. Talvez estando aqui por obrigação e calculando que poderia estar em um outro lugar, festejando outras coisas que não é a alegria do Pai. Mas o que Jesus está dizendo é: o Pai não chama você para ser escravo das obras. Não chama você para ser escravo dos seus desejos. O Pai chama você para ser livre na alegria dele, para se alegrar com o que ele se alegra, para amar o que ele ama. Isso de fato é liberdade. Isso de fato é se parecer com o Pai. E o que o pai diz? Quando ele fala, esse teu filho, o pai responde, esse seu irmão. Não é a sua tentativa de afastar alguém de você que muda o que Deus pensa a respeito de ambos. Porque quando nós participamos do amor de Deus, nós amamos quem Deus ama, nós nos alegramos com a salvação que Deus proporciona a um perdido, nós então nos reconciliamos uns com os outros. Se Deus ama cada um de nós como filhos de Deus, como povo de Deus, o que nos cabe agora é nos amar. Porque primeiro Deus restaura
uma comunhão vertical. Ele nos restaura consigo mesmo. E a decorrência disso, o resultado disso é nos restaurar uns com os outros. É isso que Jesus está falando. Vocês acham que vocês são filhos de Deus, se destinando aos fariseus, intérpretes da lei. Mas vocês não agem segundo o caráter do Deus que vocês dizem servir. Porque Deus está salvando pecadores. Mas vocês insistem em condená-los, enquanto Deus está absolvendo. Por isso, que Deus nos convida a entrar na alegria da sua casa. Ele nos convida a entender o que move o coração dele, o que move os seus sentimentos. Qual é o resultado da salvação de um pecador, de um perdido? É a alegria do próprio Deus. Isso deve ferver o nosso coração se nós de fato conhecemos quem é o nosso Pai. Se de fato nós dizemos que amamos a Deus. Tudo o que deveria acontecer com esse irmão mais velho é viver a alegria do Pai em resposta ao amor que esse Pai destina a ele. Mas ele não achava suficiente ou nunca teve condições para perceber isso. Ele achava que ele era amado pelo que ele fazia. E talvez eu e você muitas vezes achamos que só seremos amados se nós fizermos algo que agrade alguém. Ou se nós, então, darmos festas para os nossos amigos, então nós seremos amados. Ou se nós conseguirmos colocar alguém em dívida, então a gente vai colocar alguém em submissão a nós. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, sabe esses perdidos? Eles encontraram uma identidade, porque eles foram encontrados por mim. Você e eu já fomos encontrados. Não tem nenhuma identidade mais valiosa do que a identidade de filhos de Deus. Se você se entende algo que não é ser filho de Deus, que é ser salvo em Cristo, isso é um reducionismo terrível. Qualquer outra coisa que você utilizar para se definir é pequeno, é tacanho, é menos que medíocre, é inútil. Porque nada pode se comparar com a identidade de filho e filha de Deus. Esse é o privilégio que Jesus nos deu ao nos encontrar, vencendo o pecado que entrou no mundo por conta de Adão e Eva terem sucumbido à primeira tentação. Nós agora não somos mais filhos de Adão e Eva, do primeiro homem, da primeira mulher que desobedeceram. Nós agora estamos atrás, somos defendidos, somos salvos pelo segundo Adão, Jesus Cristo, aquele que regenera publicanos e pecadores. Ele é o único que olha para um pecador e vê nele a possibilidade de ser santo, separado para Deus. Por quê? Porque essa possibilidade só depende dele. É ele que nos salva. É ele que nos resgata do lamaçal do pecado. É ele que nos limpa e nos purifica no seu sangue derramado. Portanto, o último verso aqui do capítulo, ou melhor, o penúltimo, verso 31, deve ser algo a também nos orientar. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você de fato sabe quem é Deus? Uma pergunta retórica. Se alguém lhe perguntar quem é Deus para você, o que você poderá responder?
E se você disser, Deus é o meu pai, e alguém fizer mais uma outra pergunta, se Deus é o seu pai, você é herdeiro do quê? O que você poderia responder? O caráter da missão de Cristo está espelhando o caráter desse pai, dizendo, tudo que eu tenho é seu. E aqui não se trata de uma teologia da prosperidade, porque como a gente está vendo, esse filho tinha tudo. No entanto, ele não veio a perceber que ele tinha um pai gracioso e amoroso. Então esse tudo que nós temos é o próprio Deus. Eu não sei se você tem ou teve pai. Eu tive um bom pai, graças a Deus. Mas depois que eu conheci o próprio Deus, depois que Deus se revelou a mim por meio da sua palavra, eu conheci um pai perfeito, que apesar de mim, me carrega todos os dias em suas mãos. É isso que você precisa saber. Apesar de você, Deus te carrega todos os dias, te cercando com os seus cuidados, te acompanhando por onde quer que você ande, te abençoando com a sua mão estendida sobre a sua vida, porque é Ele que vai ao seu encontro. Ele é a própria herança nos dada. Ele é tudo que eu e você temos. É essa consciência que deve nos mover todos os dias. É essa alegria a ser compartilhada em nosso coração pela palavra de Deus todos os dias. É isso que a nossa vida deve expressar por onde quer que nós iremos. Diante de quem estejamos e fazendo o que quer que tenhamos que fazer. Porque se de fato nós amarmos a Deus, tudo que nós formos fazer, todas as escolhas e decisões que nós fizermos, então tudo será em resposta ao amor de Deus, ao amor que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. É isso que eu e você temos que guardar na nossa consciência para que isso seja constante em nossas lembranças, faça parte da nossa memória. Talvez você esteja há muito tempo na igreja, talvez nem tanto tempo, mas uma coisa que você precisa se lembrar é que você faz parte do povo de Deus, você ama a Deus em resposta a um Deus que te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então, diariamente, nós somos convidados a entrar na alegria do Pai, nos festejos dele. Eu não estou sendo aqui utópico dizendo que você nunca pode se entristecer, você não deve se preocupar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu e você somos humanos e Deus sabe disso. Mas tem um motivo maior para a gente seguir adiante. Tem um motivo maior para a gente caminhar firme neste mundo, apesar de ainda estar sob os efeitos do pecado. É saber que nós somos guardados por Deus, por aquele que enviou o seu Filho para nos encontrar. Assim, para concluir, se Jesus está falando de um pai que foi longe demais para encontrar os seus dois filhos, ou seja, a gente não sabe quantos passos esse pai deu, mas ele foi longe demais porque ele não se preocupou em assumir uma desonra para encontrar os seus dois filhos. Mas se esse pai que Jesus está relatando foi longe demais, houve quem foi ainda mais longe do que esse pai, que é o próprio Cristo. No primeiro século, a cruz era um objeto de condenação, de suplício ao pior tipo de gente que existia. A pior espécie de ser humano da sociedade. Aqueles que talvez são chamados de vermes pela sociedade.
Então, quando as pessoas passavam por alguém sendo crucificado, o que elas pensavam é: bem feito. Se está recebendo cruz, que alguma coisa ele fez por merecer. Bem feito. É como aqueles vídeos que aparecem na internet, né? Da pessoa fugindo de moto e no final das contas a polícia consegue pegar o bandido, pisa na cabeça e bate. Aí você vai ver os comentários, bem feito. Se fosse boa pessoa, não estaria fugindo da polícia. Sabe esse tipo de gente? Você consegue imaginar esse tipo de gente junto comigo? Pois bem, a cruz era para esse tipo de gente. Para o pior ser humano que a gente poderia encontrar. E cometeu os piores crimes, as maiores atrocidades, as quais antes a gente achava que não era possível acontecer, mas que eles foram capazes. Mas Cristo foi resgatar esse tipo de gente. E ele foi longe demais, porque ele foi até a cruz. Só que essa história revela que o pior tipo de gente, ela é parecida com a gente. Quando a gente olha alguém cometendo um crime, a gente deve se irar, porque isso mantém a nossa humanidade também, né? Se a gente não se indignar, se a gente não sentir atos maus, então a gente já perdeu a nossa alma, já perdeu a nossa sensibilidade. Mas uma pergunta que deve surgir é: eu seria capaz de fazer isso? Eu seria capaz de fazer isso? Eu já tive vontade de fazer isso, mas não tive coragem? Talvez era o que os fariseus tinham. Vontade, mas não tinha tanta coragem. Se você aceita o convite nessa noite de investigar o seu coração e entender e perceber que você já teve alguma vontade de cometer um pecado terrível, ou meramente um pecado, mas não teve coragem, essa história que Jesus está contando é para você também. Jesus foi até a cruz por você também. Jesus assumiu a condenação por você também. Porque Jesus foi longe demais. Um teólogo certa vez disse, né? Nós fomos capazes de ir longe demais com os nossos pecados. Mas Jesus nos ama tanto que ele foi longe demais para nos resgatar. É basicamente o resumo dessas 3 parábolas. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos na cruz de Cristo. Porque a cruz não parou. Porque a morte recebeu a sua sentença final na cruz. Porque a morte morreu. A vida prevaleceu. As trevas não puderam contra a luz. Jesus venceu. Ele reviveu ao 3º dia. O Espírito que o trouxe dentre os mortos é o Espírito que nos sustenta como seu povo, como igreja. É Ele que nos esclarece em nosso entendimento a respeito dos nossos pecados, mas junto disso, a respeito do caráter perdoador de Deus. Um Deus que perdoa o perdido confesso, aquele que reconhece que é pecador e confessa os seus pecados, tem imediatamente o seu sentimento legítimo de tristeza pelos seus pecados transformado na alegria de um perdão concedido por um pai que se alegra por aqueles que voltam. Assim, a pergunta final, portanto, não é apenas qual dos irmãos estava perdido. A pergunta é: onde nós estamos nessa história? Talvez seja necessário levantar-se de onde você está e voltar. Talvez seja necessário abandonar a justiça própria e entrar na festa. Em ambos os casos, o chamado é um só. O chamado é o mesmo. Receba a graça do Pai e participe de sua alegria,
Porque quando o perdido é encontrado, é necessário celebrar. Nós podemos orar em resposta a esta pregação?